Maternidade é, para muitas mulheres, um processo de descoberta, crescimento e construção de um futuro para seus filhos. Mas, para mães pretas, essa jornada se torna algo muito mais complexo. Além de criar, é preciso garantir a sobrevivência. Como é ser mãe em um país onde seu filho pode não voltar para casa pelo simples fato de existir? Como se equilibrar entre o desejo de proporcionar uma infância plena e a urgência de prepará-los para um mundo que não os quer vivos? Bom, você sabe que essa é uma questão abstrata e é realidade cotidiana para muitas mulheres negras. Em suas rotinas, elas enfrentam desafios que vão muito além da maternidade tradicional, a vigilância constante e o medo das violências raciais e a necessidade de fortalecer seus filhos desde cedo contra um sistema que os marginaliza. Criar ou sofrer? Essa escolha existe ou será que ela já foi feita por elas? Bom, no episódio 17 do Maternagem Preta, Sara Carolina levou a gente para dentro dessa experiência e em um dos momentos mais marcantes dessa conversa, ela diferencia o que significa ser uma mãe preta de uma mãe branca. Enquanto as mães brancas podem focar no desenvolvimento emocional e na autonomia dos filhos, as mães pretas carregam a responsabilidade de prepará-los para um mundo que não os vê como pessoas, e sim como ameaças. Já lá no episódio 28, o Maternidade Preta Parte 2, a Beatriz Martins reforça esse pensamento e na sua fala fica evidente como o peso da maternidade negra ultrapassa o cuidado e a criação, tornando-se um ato político. Para muitas mulheres pretas, cada escolha, desde a escola até a forma de falar com seus filhos, é feita sob a sombra de uma sociedade que, historicamente, negligencia e desrespeita. Se a maternidade branca se preocupa em criar, a maternidade preta precisa garantir que seus filhos não sejam lidos como perigosos, que saibam como se comportar para não serem alvo, que tenham uma chance de simplesmente existir. Como equilibrar isso tudo sem sufocar a infância? Como proteger sem limitar? Como amar sem endurecer? Então, mais uma vez, a pergunta volta. A maternidade preta é criar ou é sobreviver? Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa gravar esse episódio, e esse é o Trechos do Parenta 2025. Bom, o ano de 2025 é muito especial porque, além de eu ter mudado de estado, eu estou construindo um projeto muito grande para o segundo semestre aqui no podcast Parentalidade Preta. Então toda a minha energia está voltada para ele e por isso, durante esse período de recesso que eu tive agora, eu revisitei alguns episódios e eu queria trazer alguns pontos importantes aqui que talvez possam ter passado despercebidos ou você que chegou agora não tenha acompanhado no Parenta. É óbvio que eu vou deixar referenciado todos os episódios completos onde essas construções foram levadas e levantadas, e aqui eu vou deixar uns trechos dela, porque eu acho que são muito importantes para a gente continuar caminhando e conversando, principalmente nesse ano de 2025, onde tantas coisas estão acontecendo. Esses pontos são conversas que precisam ser ouvidas novamente, reflexões que não podem ser esquecidas e aprendizados que continuam muito necessários aqui, principalmente para a construção que o Parentalidade Preta propõe. E é óbvio que a sua participação segue sendo fundamental. Se tiver algo que você queira trocar ou que tivesse que aprofundar em alguma coisa que você gostaria de ouvir por aqui, me conta nos comentários, que eu preparo um programa especial ou te indico ali nos próprios comentários um episódio que já tenha gravado sobre isso. E eu tenho que te pedir aqui, não esquece de interagir com esse episódio, compartilha, manda para alguém, deixa um comentário, segue aí o Parentalidade Preta nas plataformas, que isso faz toda a diferença. Você fortalece essa rede aqui, onde você estiver ouvindo. Se você estiver ouvindo no Spotify, dá 5 estrelas. Se você estiver ouvindo em outros agregadores, dá a nota máxima. Se você estiver ouvindo no YouTube, dá um joinha aí e faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas, para que mais pessoas tenham as informações que a gente está compartilhando aqui. Então, sem mais delongas, a gente vai ao Trechos do Parenta, falando sobre paternidade preta, aqui no podcast Parentalidade Preta. O primeiro trecho que eu vou deixar com você aqui agora é uma parte do Parenta 17, Maternagem Preta, que eu fiz com a minha amiga Sara Carolina. Esse episódio está muito bom, recomendo que você ouça, vai estar linkado aí na descrição desse episódio e você vai ouvir a partir de agora. Isso me leva para a próxima pergunta, que eu queria saber qual a importância da maternagem, falando com mães, nessa construção. Então, quando eu tenho curso para mães, né? A gente fala curso de pais, mas majoritariamente são mulheres. E
elas chegam muito no curso achando que eu vou dar... São 17 aulas, então elas entendem que são 17 passos para criar crianças antirracistas. E aí elas assistem as primeiras 4 aulas e falam, caramba, que tapão. Porque, primeiro, cara, vai se reconhecer nesse lugar de que, sim, você é uma pessoa racista. E nós, enquanto pretos, né? Porque tem pessoas pretas fazendo curso, e nós reproduzimos racismo e a gente precisa entender isso. E a gente precisa fazer essa autocrítica, né? E o que a gente faz para, de fato, a nossa maternagem fazer diferença? Porque não adianta eu empoderar o meu filho aqui na minha família. Eu, por exemplo, venho de uma família preta de pai e mãe. Todos os meus parentes são pretos. Então, assim, os meus filhos são empoderados naturalmente, né? Mas e fora daqui? O que vai fazer diferença? A postura do meu filho vai fazer diferença? E mais ainda no caso de famílias brancas. Porque no caso deles, de pessoas brancas, criar crianças antirracistas não é uma questão de sobrevivência. Ele viveria tranquilamente a vida dele, plenamente, sem pensar em questões de raça. Muito a gente mais sabe tranquilo. que no Brasil, uma pessoa branca não seria nunca importunada por essa questão se ela não quisesse. Então, qual que é o papel da maternagem disso? É a gente transformar os lugares onde as nossas crianças, os nossos filhos transitam, né? Eu sempre digo que eu não acredito no fim do racismo. Isso, assim, é uma coisa que eu deixei de acreditar e já tem um tempo, sabe? Não acho que a gente vai chegar num patamar onde as pessoas racistas que sobrarem vão se recolher a sua insignificância. Não, ele vai sempre se reformar e sempre vai ter gente que não vai estar atento o suficiente para esse reformismo e ele vai continuar se reproduzindo. Mas eu acredito que a gente pode transformar as bolhas que a gente vive. Porque, infelizmente, quanto mais a tecnologia avança, mais a gente se recolhe em bolhas, né? E não quero fugir disso, não tô pronta para lutar contra o capitalismo. O racismo, para mim, é mais importante. Então, eu acho que a gente precisa pensar em transformar as nossas bolhas. Eu quero que meus filhos vivam num ambiente seguro, né? Que eles cresçam em segurança para ser o que eles quiserem ser, sem ter a carga do racismo o tempo todo atravessando as escolhas e as vivências deles. E o papel da maternagem nisso é garantir que esse futuro aconteça. Então não adianta eu criar filhos antirracistas numa família que continua racista. Então eu vou educar, e aí quando eu digo educar, não é no sentido de ensinar de uma maneira fofa, né? Não é senta aqui, tio racista, que eu vou te explicar por que você não fala isso. Não fala assim com meu filho, porque eu não aceito mais esse tipo de fala na minha casa. É nesse sentido que eu digo educar, né? O papel da mãe, do pai, da parentalidade antirracista é esse: proporcionar esse ambiente seguro e ampliar quanto maior esse ambiente for, melhor. Então eu vou ampliar para minha família, eu vou ampliar para os meus amigos, se eu puder eu vou ampliar para a escola. Enfim, os meios onde eu e a minha família transitamos precisam ser transformados pela discussão antirracista. Eu acho que o nosso papel é de multiplicador disso, né? A partir dos nossos filhos, mas que vai além, porque senão a gente vai ter que viver trancado em casa. Real, de verdade. E até lançar a mão daquele momento barraqueiro ali que possa ser necessário, né? Quando você fala, eu não vou aceitar que isso aconteça, já falei que eu não queria que isso acontecesse, e agora a gente vai partir para ignorância, né? Não, eu acho que a gente precisa assumir, inclusive quando você fala, quero criar os meus filhos, né, no antirracismo, ou de uma forma afrocentrada também, que eu acho que é importante a gente falar disso, né? Eu não crio filhos antirracistas, eu crio crianças afrocentradas. Sim. Porque eu sou uma mulher preta, meus filhos são filhos de um homem preto, e a gente traz muito da filosofia africana, enfim, de questões da nossa negritude para a criação dos nossos filhos. Quando eu falo de antirracismo, é porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente ainda não vive em Wakanda, né? E a gente tem trocas com pessoas brancas e a gente precisa entender quem são aliados nisso, porque, infelizmente, a gente precisa de aliados. Não deveria ser assim, mas Mas, enfim, eu sempre falo que o antirracismo, ele é incômodo, ele tem que ser incômodo. Se não estiver sendo incômodo, não é antirracismo.
porque é você falar, não aceito mais que você fale assim com o meu filho, Sim. eu não aceito mais esse tipo de piadinha, e inclusive você se afastar de pessoas que não mudam de atitude. Eu acho que você tem que estar pronto para esse rompimento, né? Eu já rompi com familiares, já rompi com amigos, e quantas vezes forem necessárias para que meus filhos sejam respeitados, para que eu seja respeitada, principalmente para que a minha ancestralidade seja respeitada, Sim. eu vou romper. Né? Porque a gente não pode perder essa dimensão também. Não é uma luta imediata, né? Exatamente. É uma luta que ela vem de anos, ela vem de séculos, e a gente precisa honrar isso. Eu acho importante que as nossas crianças entendam que a gente está honrando uma luta de séculos, né? Sim. E faz parte de honrar essa luta você se afastar de pessoas que não honram. Sim. Né? Sim. Tudo que os nossos ancestrais e que a gente tá passando para garantir um futuro seguro, um futuro de escolhas para os nossos filhos. Inclusive, assim, eu acho que você trouxe alguns pontos muito importantes que eu gostaria até de revisitar nessa conversa, nessa última fala, que é essa questão, né, de a gente não vai conseguir viver numa sociedade que não tenha racismo, até porque o racismo é a base da estrutura da sociedade, principalmente desse lado aqui do Oceano Atlântico. Então, a gente só não teria racismo se não tivesse raça. Então, é uma construção até que Fanon faz ali no final do Pele Negra, Máscaras Brancas, que ele fala, eu queria viver numa sociedade onde não existisse raça. A gente não tá falando de universalizar. Falando assim, se não fosse raça, a gente não ia estar questionando uma série de problemas que a gente passa em função da raça. E aí isso leva para um segundo ponto, né? Que é essa ambiguidade que eu acho que você trouxe muito, 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 muito oportunamente. Esse paralelo entre o antirracismo e a afrocentricidade, né? Entre combater o racismo o tempo inteiro e afrocentrar. Porque seria muito bom a gente pegar, virar as costas do mundo e vamos falar assim, pô, a gente vai viver de maneira afrocentrada e a gente vai só focar nas nossas potências e eu vou empoderar meus filhos para que eles saibam que eles são pessoas empoderadas, capazes, tal. Só que tem essa questão do racismo que fala, pelo menos dentro do meu ponto de vista, eu quero fazer essa construção, é que ao mesmo tempo que a gente está tentando empoderar nossas crianças para dizer que elas são boas sim, e não que elas também são boas, existe uma branquitude que não precisa fazer trabalho nenhum para isso, de crianças que não são questionáveis. Então, até quando a gente traz uma construção afrocentrada, a partir da afrocentricidade para essa, com esse sentido de resgate, fala assim, eu vou virar as costas para tudo e a gente vai partir somente das nossas potências. Eu até tô trazendo isso porque eu tive uma troca muito boa a respeito disso. A gente não deveria, em vez de estar... A pessoa me trouxe, né? Eu acho que encaixa muito bem nisso aqui. A gente não deveria estar preocupado em falar das nossas potências, da nossa história, de falar de questões que levem para afrocentricidade e tal. Sim, eu acho que sim, gostaria muito. Mas a gente não pode virar as costas pro mundo, achar que ninguém vai atacar a gente pelas costas e pensar, não precisamos falar de atitudes antirracistas. Seria muito bom a gente não ter que agir de maneira antirracista. Seria um descanso, porque a gente não ia estar nem gravando esse programa aqui agora, sabe? Mas não dá pra gente entrar nesse paralelo e achar que não, a gente não vai construir coisas a partir dos nossos atravessamentos, mas foram eles que nos trouxeram até aqui. Eu acho que é importante sim a gente lembrar que nós não somos tratados de maneira igual, e isso não é vitimismo, isso é uma realidade, e que se a gente for trazer para a infância, que é esse local onde a gente tem sempre caminhado, volta para essa questão que a gente está tratando até aqui agora. Via de regra, a branquitude, essa instituição, não precisa fazer serviços ou ter trabalhos para empoderar suas crianças, para que elas saibam que são talvez superiores nesse mundo. E ao passo que a gente está ainda tentando se humanizar, tentando fazer coisas para fazer com que nossos meninos sejam cuidados na escola, tal qual meninos brancos, talvez, sabe? Que também possam ter a possibilidade de ser dentro dessa colocação que eles acessam, príncipes também, sabe? Ser tratados com uma dignidade de quem carrega
também o futuro de uma sociedade nas costas. Então é por isso que eu acho que é importante a gente ter essa conversa, né? Porque eu escolho com a minha família, por exemplo, frequentar espaços onde eu me sinto acolhida, né? Eu entendo que é importante a gente ocupar alguns espaços, sim, mas não todos, né? Sim. Eu quero ocupar espaços, por exemplo, no sentido de me tornar uma pessoa, eu sonho alto, de me tornar uma pessoa reconhecida por falar de maternidade, de maternagem antirracista. Sim. Esse é um espaço que eu estou lutando para alcançar, para ocupar. Mas eu não quero ocupar o espaço de frequentar um clube, sabe? Que a branquitude frequenta. Porque lá eu não vou me sentir acolhida, ainda que eu tenha esse direito. Então a gente precisa ter essa noção, né? Do que a gente quer ocupar. Mas a gente não pode perder de vista que a gente ainda vive numa sociedade de estrutura racista e que as instituições são racistas. Sim. E essas, a gente querendo ou não ocupar, a gente precisa frequentar no mínimo. Né? Sim, então, sim. Por mais afrocentrada que seja a minha família, o meu filho em algum momento vai ser atendido por um médico branco e ele vai ser abordado por um policial branco. Sim. E ele vai trabalhar numa empresa que é 75%, 80% branca. Sim. Então a gente precisa ter a dimensão de que a gente vai concorrer com pessoas brancas no mercado de trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode, né? Quando a gente fala dessa questão de afrocentrar, é super importante, sim, nas nossas famílias, mas que em alguns momentos a gente vai precisar fazer esse atravessamento. A gente vai ter que ir pro lado de lá, né? E aí, se a gente chega lá com toda a nossa carga de empoderamento, mas sem a discussão sobre o antirracismo, a gente quebra a cara. Vira porque alvo. Você chega lá crente que você é pura potência e por conta disso você vira alvo. Exatamente. Né? É uma coisa que, assim, enquanto a gente ia falando, foi voltando aqui na minha cabeça, o quanto eu criei o meu filho mais velho nessa perspectiva da afrocentricidade, de que ele é potência e de que ele é combatível, de que ele é uma pessoa preta orgulhosa das suas raízes, das suas origens. E aí ele cresceu assim e com 15 anos ele teve uma abordagem policial e sofreu uma agressão. Porque ele não entendia que em alguns momentos ele ia precisar silenciar toda essa potência. Sim. Então ele olhou nos olhos de um policial branco que entendeu aquilo como uma afronta, como, sabe, como um desrespeito, né? Como ele ousava, sendo um menino preto, periférico, LGBT, com todos os atravessamentos dele, olhar nos olhos de um policial branco. E aí eu comecei a entender que eu precisava, assim, preparar meu filho para essas questões e de formas diferentes, né? Que o enfrentamento nem sempre ia ser possível. O empoderamento não ia dar conta de tudo. De fato, eu acho que é uma questão de segurança, né? Acho que essa última fala deixa claro. Sobrevivência, né? Não tem como. Eu recomendo demais que você volte nesse episódio, tem muita coisa bacana, a conversa foi bem profunda, muita coisa muito reveladora. E o próximo trecho que eu vou deixar aqui é uma parte da conversa que eu tive com a minha amiga Beatriz Martins, que tem uma filha adulta agora, né? Bom, e a gente falou mais de maternidade. Você falou, né? Venci só hoje, amanhã tem outra luta. Tem esse adendo aí, amanhã tem outra luta, porque a gente fica na expectativa, né? Eles vão passando de série ano a ano, aí depois tem a questão da escolha da profissão, aí depois a gente tem aquela, será que meu filho vai arrumar um emprego? Será que ele vai conseguir ser bem-sucedido naquilo que ele planejou? Porque eu não planejo as coisas para minha filha, tá? Eu aprendi isso à medida em que ela foi crescendo, que não adiantava eu planejar nada porque não estava na minha mão, né? Não estava nas minhas mãos. Eu sou a mãe dela, mas eu não posso decidir e não posso escolher nada por ela. Então eu fui entendendo, à medida que ela foi crescendo, que se eu ficasse nessa de eu vou idealizar muitas coisas para minha filha, que eu ia só me frustrar. Mas, enfim, é uma dica aí, né, gente? Fica a dica. Não idealizem muitas coisas para os seus filhos, porque eles podem fazer totalmente diferente daquilo que você idealizou. E geralmente é o que eles fazem, porque filho gosta de contrariar a gente, né? Sim. Vocês sabem, né? Daí, você tá aqui, criança acordando 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, Deus é mãe. fazendo perguntas que a gente não sabe responder.
né? Não quer. Não quer responder, que às vezes a gente ainda nem acordou, não tá nem vivo ainda, né? Pode e a criança crer. tá fazendo pergunta, mas assim... É verdade. Pô, cara, você falou uma parada aí que eu acho que é até importante, né? Que é importante pra mim, né? Vou deixar isso bem claro. Eu tenho pensado muito isso ultimamente, né? E eu acho que é isso. Ter filho, você não vive só no presente, você vive no passado, no futuro, em todos os lugares possíveis. Como você falou aí na escolha da profissão, da carreira, né? A gente tem muito disso de carreira e talvez as próximas gerações que estão vindo aí nem tenham tanto esse apego, né? Mas eu acho que é algo que me atenta muito. Ultimamente eu penso de verdade. E eu acho, inclusive, que é porque eu vejo sua filha nas redes ali com você compartilhando algumas coisas e eu acho que esse pensamento chegou, assim, pra mim. E aí eu queria aproveitar, sair um pouco aqui do roteiro e até te perguntar, né? Eu, particularmente, isso é uma dúvida minha, né? E eu vou compartilhar aqui com quem tá ouvindo a gente. Eu tenho a impressão de que, por exemplo, essas próximas gerações vão ter... talvez não vão ter obrigação de escolher uma carreira, uma profissão tão cedo, né? A gente sempre teve isso, de sair da adolescência já indo para a faculdade e já sabendo o que quer ser pro resto da vida. Eu quero ser isso aqui pro resto da minha vida. E como você falou, eu não idealizei e tal, eu acho que eu ouso dizer que a nossa geração não teve essa história de não idealizar. Tipo, você tem expectativa dos pais, além de... pode ser que não seja o que eles queiram, mas já de ter essa ideia, de ter que sair já no finalzinho da adolescência com a vida toda planejada, né? Que me parece muito pesado. Então, o que eu queria te perguntar dentro disso tudo como é que foi isso pra você, de ter idealizado, e se você vê que, principalmente dando aula, mas para adolescentes também, né? Se... continua essa história deles já saberem o que querem, ou se o mundo de hoje, com tanta possibilidade, já deixa isso mais incipiente. Tipo assim, não, vamos vivendo aqui, vamos vendo. Queria saber de você, saindo do roteiro, se você pode falar um pouco sobre isso. Então, no caso da minha filha, ela sempre gostou muito de dança. E aí, quando ela chegou, quando foi para entrar pro ensino médio, ai mãe, quero muito fazer dança. E eu sou assim, o que ela falar que ela quer fazer, vamos lá. Eu sou super da torcida mesmo, né? E aí ela falou que queria fazer dança. Ela pequena já demonstrava que gostava muito de artes, ela é muito criativa. E aí eu falei, beleza, vamos fazer dança. Aí inscrevi ela na prova da FATEC, ela passou para Adolfo Bloch, fez dança na Adolfo Bloch. E tava assim, o ensino médio inteiro naquele pique da dança e tal e tal. Só que, como você falou, eu sou professora. Hoje eu não tô mais atuando como professora, tô atuando como psicopedagoga. Mas eu passei 12 anos vendo adolescentes, crianças das mais diversas, com famílias diversas, né? E daquilo ali eu já observava o seguinte... eles têm, e aí isso acho que responde o final dessa pergunta, eles têm as preferências deles e essas preferências vão mudando. Essas preferências elas vão mudando tipo os 15 segundos dos vídeos do TikTok. É uma coisa assim. Aí eu falei, cara... o que será que Fernanda vai querer fazer? E aí ela foi no ensino médio, aí um dia ela foi num passeio na UFRJ e voltou super empolgada porque ela viu lá sobre biologia. Eu falei, essa menina vai me dar de ideia. Essa menina não vai querer ser dançarina. E aí ela falando, aí quando foi no final, fez o Enem, né? Fez o pré-vestibular, fez o Enem, aí virou uma hora para outra, mãe, eu quero ser bióloga. Eu, tá bom. Sabe? Não me pegou muito de surpresa, mas assim, a gente sai da dança para biologia, que são duas coisas totalmente diferentes. E aí ela me vem com um papo de que agora, como bióloga, ela começou agora nesse primeiro semestre, que quer estudar genética. Mas vamos ver se até o final da graduação não vai acontecer mais alguma mudança. Então, assim, o que eu percebo no jovem hoje é que eles têm muitas possibilidades, né? Eles têm uma flexibilidade também gigantesca no que diz respeito a mudar de ideia. Para eles é diferente da gente, porque a gente tinha um planejamento a ser seguido e uma expectativa a ser cumprida. E eu acho que os pais de hoje, eles já colocam, eles já não deixam tão claro essas
expectativa, porque a gente tem agora uma tendência que é a educação positiva, que é a gente ouvir mais os nossos filhos. Então, eu acho que hoje, por mais que os pais tenham uma expectativa, eles já não deixam tão claro quanto na nossa época. Isso já não existe mais uma cobrança assim tão incisiva sobre o que a gente quer, o que a gente espera deles. Uma coisa que eu sempre disse para minha filha, e que eu acho que é um toque válido, né, para deixar para os outros pais, é que assim, você precisa fazer alguma coisa, porque a gente, como eu não sou uma pessoa rica, eu não vim de uma família rica, a gente como pobre, a gente não tem a opção de não fazer nada, né? Eu falei, infelizmente, eu não tenho condições de bancar para você fazer um mochilão pela Europa, para você ir desanuviar, né? Não, a gente não tem essa opção. Então, assim, você vai fazendo aí, vai vendo o que você quer e a partir disso você vai fazendo as suas escolhas. Só que eu tô aqui para te apoiar, independente do que você escolher. Se você me disser que igual aconteceu, ela vinha nesse caminho da dança e aí mudou para biologia, para mim foi de boa. Se ela mudasse também para psicologia, para qualquer outra área, para mim também seria de boa. Falei, só que você precisa ficar atenta para você fazer algo que você gosta. Porque se o que você fizer não for algo que você gosta, em pouquíssimo tempo você vai ficar doente, você vai adoecer, porque a gente acaba adoecendo, né? Sim. Eu fazendo o que eu gosto, adoeci. Imagina se você fazendo o que você não gosta, né? E ela viu, ela acompanhou o processo. Então, assim, eu falei, você precisa escolher algo com que você se identifique. E a partir daí, né, você trilhar o seu caminho. Mas eu tô aqui independente do que você escolher. Se você disser pra mim depois, começou a faculdade de biologia, viu que não era aquilo que você gosta, você já vai pensando aí no que você quer pra você trocar de curso, entendeu? Ou se você achar que você não deve fazer a graduação, beleza, mas o que você vai fazer? Eu sempre deixei também isso aí pra ela, porque a gente, como pais, a gente já tem muitas preocupações. Eu acho que ficar se atendo ao que os nossos filhos vão querer, a colocar também a nossa vontade, né? Como o que vai norteá-los. Norteá-los, eu sou pouco contra essa palavra, mas agora eu não encontrei nenhuma. Não, deixa rolar. Não encontrei nenhuma. Enfim. Se a gente ficar querendo orientar muito nesse sentido, é mais uma atribuição pra gente enquanto pais. A gente já faz tanta coisa, a gente já tem que pensar em tanta coisa, ficar escolhendo também o que o filho vai fazer, é difícil. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu e demais, inclusive. Obrigado. Bom, então agora vamos voltar para o roteiro, que aí a gente continua falando sobre algumas outras coisas. Eu tinha essa dúvida e eu achei muito bacana te ouvir falando, né? Para mim parece muito isso, né? Na real, eu tô meio que aprendendo aqui. Tipo, se antigamente a gente não tinha opções, pelo menos agora a gente consegue oferecer opções, né? Veja aí, não é aquela coisa tão rígida, né? É bem bacana. Bacana ouvir isso, porque eu recebo expectativa da minha mãe, inclusive hoje, então eu fico nessa aqui, bom, e aí, o que eu vou fazer com você? Enfim, deixa meus traumas pra lá, que não é uma sessão. Então eu queria saber, na sua opinião, né, o que não pode deixar de ser dito sobre o conceito de maternidade pro povo preto. Eu acho que, primeiramente, a gente entender como mulher o nosso lugar nessa figura aí materna, o que a gente pode oferecer e o que é característico da parentalidade, né? Porque eu não acredito que eu possa dividir a minha maternidade com ninguém, infelizmente, isso seria muito bom. Eu recuso também o título de mãe, né? Que é tanto de mãe solo, eu recuso, é um título que eu recuso, quanto o de pai, porque eu não posso fazer o que a sociedade determinou como atribuição do pai, né? A gente sabe que o nosso conceito de família hoje, ele é ocidental, embora a gente tente fazer as nossas buscas, né? Fazer a nossa retomada dos conceitos que são característicos do nosso povo, que eram característicos do nosso povo quando eles foram sequestrados. A gente sabe que a gente não consegue reproduzir isso aqui hoje, a gente não consegue fazer igual, mas eu entendo que, como mãe, eu tenho coisas que são atribuídas a mim, que eu não consigo dividir com outras pessoas, a menos que, se eu tivesse uma companheira, talvez fosse mais fácil, né? Porque a gente tem características que são atribuídas a determinados gêneros. Então, assim, eu sei que eu não posso fazer o que é socialmente instituído para ser feito pelo pai, até porque eu não posso assumir uma responsabilidade que não é minha, por isso que eu falo que eu rejeito esse título de pai, porque se o pai
não quis fazer o que ele deveria ter feito, se ele optou por não fazer, e esse é o meu caso, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. O pai optou por não ser pai, então eu não posso fazer isso no lugar dele. Esse é um dos motivos pelos quais eu rejeito esse tipo de pânico. Eu, como mãe, posso dizer para o povo preto que a gente também não tem como fazer o que é do outro. Porque a gente sabe do número gigantesco de mães pretas que são sozinhas, né? Que não têm um companheiro. E aí, quando eu falo de companheiro, nem o companheiro que é pai, nem o companheiro que não é pai. E elas passam por esse lugar mesmo de solidão, né? E é tudo com elas, né? A gente tem... seria muito bom se todas pudessem contar com uma rede de apoio como eu contei, mas nem todas têm esse privilégio, né? Que é um privilégio você ter uma rede de apoio. Mas eu diria para as mães que, assim, a gente tem que fazer sempre o que é possível, né? Sempre o que está dentro das nossas possibilidades e abandonar a culpa, ainda que paulatinamente, que seja feito isso de uma maneira bem devagarzinho, porque até hoje eu sinto culpa. Eu digo, inclusive, que quando nasce o filho, nasce a culpa da mãe, né? A gente está se sentindo culpado o tempo inteiro, mas eu acho que é muito por conta da expectativa. A gente também tem eu falo baseada nas mães que eu conheço, porque eu não conheço todas as mães, mas a gente costuma maternar querendo suprir as expectativas de quem está à nossa volta. E não tem como a gente fazer isso. Não tem. Verdade. Entendeu? Eu acho que o que tem que ser pensado é que você é responsável por aquele ser humaninho ali, né? Ou aqueles seres humanos, e que você está fazendo o seu melhor. A gente não... Quando a gente tem um filho, eu acho que a gente nunca está na busca pelo que é pior. Eu acho que é impossível, né? Quando você convive com o seu filho, quando você cria o seu filho. Então, assim, você está na busca pelo seu melhor. Você está fazendo o seu melhor com o que você tem. Com o que você tem. E, assim, quando a gente tem essa eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de ver o nosso filho crescer, né? Quando a gente pode ver o nosso filho crescer saudável. Ali, naquele momento, você já está sendo muita coisa, porque ele depende de você. Então, não tem como você ficar buscando, além de ser a provedora, de ser a pessoa que está ali criando aquele ser humano, ficar suprindo as expectativas alheias. Sim, de fato. Não, verdade. Eu acho que você falou uma coisa aí que é muito, muito boa para colocar dentro disso tudo, né? Você vai ser o melhor que pode, né? E hoje, ainda mais hoje em dia, que a gente sabe mais ou menos os limites, né? E a gente está tentando compartilhar também os limites positivos e negativos de fazer o que pode, né? Então, informação existe, a gente também está tentando compartilhar, falar assim, pô, vou respeitar meus limites aqui, porque eu tenho limites, né? Bom, essa conversa foi muito bacana, eu pude fazer algumas previsões para o futuro, pude tirar algumas dúvidas futuras. Eu recomendo muito, se você tem filhos pequenos ou filhos grandes, que ouça esse depoimento, essa conversa que eu tive com a Beatriz. Nessa altura do campeonato já ficou claro que o que você está ouvindo aqui não é uma conversa, é a parte de um movimento muito maior que busca transformar a experiência da parentalidade preta no Brasil. E essa transformação precisa de você. Hoje o Parentalidade Preta conta com 76 apoiadores e a nossa meta inicial, desde o início, era chegar pelo menos a 500. E eu te pergunto, se você pudesse fazer parte desse movimento que está transformando tantas vidas? Bom, seu apoio garante que a gente continue criando e fortalecendo espaços seguros para pais, mães e crianças negras e mantém esse podcast que você está ouvindo aqui, mantém as rodas de conversa, os encontros dos grupos terapêuticos cujo acompanhamento é feito por um profissional pago. Dele, eu também mantenho as plataformas de gravação, de hospedagem, do site e diversas outras coisas, além de materiais que eu preciso estudar para trazer informação com responsabilidade e com fontes confiáveis. Então, se esse conteúdo ele te toca de alguma forma, ele te ajuda de alguma forma, se fez você refletir ou enxergar algo de um jeito novo, considere apoiar o Parentalidade Preta. Com a quantia equivalente a 2 bebidas por mês, você já pode fazer parte dessa iniciativa e ainda recebe conteúdos exclusivos e acesso a um grupo de troca no WhatsApp, onde eu mando diretamente para você os links. Para apoiar, você já sabe, apoia.se/parenta, o link está na descrição desse episódio, você escolhe a faixa de valor que faz sentido para você. Eu tenho certeza que se no próximo final de semana você deixar de tomar 2 cafés ou 2 cervejas, você vai conseguir ajudar o Parentalidade Preta a chegar mais longe durante o ano inteiro. Escolha um valor com o qual você pode se comprometer mensalmente e me ajudar a manter
tudo isso aqui funcionando de maneira independente e autônoma. É óbvio que eu vou repetir, o link é o apoia.se/parenta, tá linkado na descrição desse episódio. E não sai daí, porque a gente tem o último trecho, mais uma parte da minha conversa com a Sara Carolina, do Parenta 17, que você já sabe, tá linkada aqui embaixo. A gente falou mais um pouco sobre o que importa. E vou deixar com você agora. Bom, eu queria colocar uma pergunta aqui dentro disso tudo. Você até pincelou essa questão que você falou ali dos cursos e tal, como as pessoas trazem, e a gente já tá bem dentro dessa conversa. Eu queria saber se você pode ali, dentro da sua vivência ali, ministrando esses ensinamentos, elencar ali quais são os erros mais básicos, talvez talvez mais grotescos também, das pessoas que chegam, principalmente as pessoas brancas que chegam para fazer uma capacitação como a que você oferece, achando que não estão erradas, e diz, cara, eu não acredito que eu erro nisso e tal. Então, se você pudesse comentar ligeiramente algo que acontece muito, até pra gente passar aqui também, algo que acontece no curso, né, que eu acho legal a gente falar dele aqui, nessa altura do campeonato. Uma coisa assim que é muito comum, o curso ele é organizado em módulos, e o primeiro módulo é a gente falar de origens do racismo, né? Só que aí a pessoa pensa que eu vou trazer lá a questão histórica, e eu até trago sim, mas as origens do racismo não diz só sobre história, ela diz sobre as origens do racismo em você, né? Na onde que começa o racismo em você. E é muito comum que a pessoa chegue no curso com a mentalidade de não sou racista, eu estou aqui para aprender como é que eu ensino os outros a serem tão bons como eu. Vim pegar meu certificado aqui só, né? Exatamente. É muito isso. Eu até comentei, a gente tem grupos de discussão e eu comentei num grupo. Gente, esse curso não tem certificado porque eu não quero que vocês me usem de carteirinha de antirracismo. Porque não é isso, né? Boa. Mas é isso, a pessoa chega muito crente de que ela é antirracista 100%, e aí ela vai caindo na real de que, putz, é muito comum até a quarta aula as pessoas me chamarem pra conversar, pra repensar as coisas, pra fazer uma terapia rápida, assim. Porque se entende nesse lugar de que estou fazendo curso porque eu sou boa o suficiente pra ensinar os outros que eu não sou racista e eles precisam aprender comigo, né? Eu preciso de ferramentas para ensinar aquilo que eu já sou. Então, o erro mais comum é as pessoas acharem que estão fazendo um favor, que estão fazendo um trabalho a favor do outro, né? A ideia é sempre muito isso, que eu estou aprendendo, estou fazendo esse curso para criar os meus filhos dentro do antirracismo, uma coisa que eu sou naturalmente, mas eu preciso ensinar para o meu filho, ou para outras pessoas, nunca para si, né? Esse é muito comum, essa ideia de que eu estou salvando o outro, né? Sim. Eu falo, inclusive, no curso sobre o estereótipo do branco salvador, e aí uma galera se reconhece nesse lugar e fala, putz, que vergonha. E eu falo, não, eu acho que esse é o único lugar onde você não pode ter vergonha disso, que é importante você se reconhecer nesse lugar. Sim. Porque a partir disso vem construções. Mas eu vejo muito isso, né? Esse erro é muito comum, de achar que praticar o antirracismo é um favor pro outro, quando na verdade é um favor para si. Né? Você tá reparando aí o que toda a sua ancestralidade fez com pessoas pretas, né? E isso não é um favor para mim. Eu sempre falo que não é um favor para mim, gente. Isso não é um problema que pessoas pretas criaram. Tampouco a gente tem que resolver. Né? Quem tá fazendo um favor aqui somos nós, de ajudar vocês a resolver o BO que vocês criaram. Exatamente. Acho que isso condensa muita coisa de pessoas que chegam, né? E eu sei que tem pessoas que estão ouvindo isso agora e estão achando, não, beleza, eu tô fazendo um favor aqui, ouvindo o conteúdo, acessando isso aqui, ainda que na terceira ou quarta camada ali, né? Não, realmente, olha, eu sou uma pessoa que eu quero quebrar esses estereótipos, quero quebrar esses paradigmas, mas eu vou dar essa moral aqui, sabe? E às vezes acham que fazem um favor, e posso estar errando aqui, grotescamente, mas até acho que estão fazendo um favor fazendo o curso, tipo assim, pô, vou ajudar a Sara aqui, vou fazer esse curso aqui, sim, sabe? E aí chegam nessa. Tem uma galera que eu acho muito legal, porque assim, eu consegui estabelecer
uma troca muito honesta, né? E as pessoas entendem que é sim um espaço seguro para assumir esse tipo de coisa. E tem gente que já, verbalizou mesmo para mim. Comecei a fazer o curso porque eu senti que você tava precisando de uma força. E eu vim por isso. E aí chegou aqui, falei, gente, sim, claro que eu preciso de uma força. Eu sou uma mãe trabalhadora, mãe solo, preciso de grana como todo mundo. Mas não é por isso que eu vou me furtar de falar aquilo que eu acredito, né? E aí as pessoas vão se dando conta disso aí conforme o curso vai rolando. Isso é uma coisa que eu tenho me surpreendido, na verdade, porque eu lido com essa questão do antirracismo, de educar para o antirracismo há muito tempo, porque né, eu venho da sala de aula. E é muito comum que as pessoas aprendam sobre e elas estão super prontas para reproduzir, mas não internalizam, sabe assim? É um antirracista de telão. Ele sabe tudo que ele precisa fazer e dizer, mas lá no fundo ele ainda se sente superior por isso. E não, eu tenho sentido que essa mudança das pessoas que me procuram para conversar é uma mudança genuína. E talvez seja, inclusive, por conta dessa questão de ser um curso para mães, né? Porque, em geral, via de regra, são mães brancas de crianças pretas. Então, ainda que elas não sofram racismo, tem esse lugar, né? De não querer que os filhos sofram. Então, elas se entregam de fato, elas se doam de fato para essa construção. Eu acho que isso é uma coisa que me surpreende bastante. Bom, eu espero que você tenha gostado do que você ouviu. Eu espero que esses trechos te convidem e te levem até os episódios originais, o 4017, o 4028. Eu tenho certeza que tem muita coisa lá que vai se identificar com o que você pensa. A gente vai ficando por aqui. Queria te agradecer mais uma vez por essa audição e te convidar para ouvir o Parentalidade Preta de uma maneira geral. E antes de encerrar, eu quero te lembrar tudo que foi necessário para que esse episódio chegasse até você. Eu fui responsável pela pesquisa, pela curadoria do conteúdo, pela edição, pela roteirização, pela locução, pela pós-produção, pela distribuição, pela gestão da comunidade e pela divulgação. Se essa iniciativa faz sentido para você, então não deixe de compartilhar esse episódio, interagir nos comentários, avaliar esse episódio e principalmente continuar essa conversa com alguém, espalhar a palavra do Parentalidade Preta. A gente se vê no próximo. E óbvio, se tudo isso faz sentido para você, considere apoiar o Parentalidade Preta. O link você já sabe, apoia.se/parenta. A gente se vê no próximo trecho do Parenta daqui a 15 dias e a gente vai conversando. Qualquer coisa você já sabe onde achar. @Parentalidade Preta em todas as redes sociais. A gente se ouve por aí.